Oi, é o Ale aqui. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você para abençoar a tua vida no dia de hoje. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 1 diz assim: Portanto, como a promessa de entrar em seu descanso ainda permanece, tememos, pois, que alguns de vós pareçam ter ficado para trás. Amém? O apóstolo Paulo diz, então, portanto, como uma promessa de entrar em seu descanso ainda permanece. Né? Tememos, pois, que alguns de vós pareçam ter ficado para trás. E quando nós olhamos a palavra de Deus e nós olhamos para tudo aquilo que Deus nos fez como promessas, e vemos na palavra de Deus o cumprimento de muitas promessas na vida de muitas pessoas, nós muitas vezes nos deparamos com as nossas próprias promessas. Nós olhamos para aquilo que Deus nos prometeu e muitas vezes nos deparamos com o período de espera do cumprimento da promessa. Né? E é um período muitas vezes de um tratamento, onde Deus nos molda, nos modela, nos trata, nos liberta, né? Para nos habilitar a conquistar a terra prometida, a conquistar aquilo que Deus tem para nós. Né? Cada um tem a sua promessa, aquilo que Deus prometeu fazer através da sua vida. Eu não sei qual é a tua promessa, eu sei aquilo que Deus prometeu para mim, e eu sei que eu tenho esperado e tenho vivido o cumprimento já de promessas, mas tenho esperado também por outras promessas que Deus me fez. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro o rei Davi sendo ungido rei por Samuel, ainda garoto, com 16 anos de idade. E entre ele ser ungido rei e ele começar o seu reinado aos 30 anos de idade, passam muitos anos. E então ele começa a reinar, né, entre os hebreus, mas só depois, 7 anos depois, é que ele passa a ser rei de todo Israel, né? E a palavra de Deus diz que nesse tempo Deus trabalhou na vida dele, ele teve numa cova com aqueles que eram a escória da sociedade, os desempregados, os falidos, os frustrados. E ele foi perseguido por Saul, ele passou por muitas situações que habilitaram ele para ser aquele rei que ele foi, né? E a palavra de Deus diz que num determinado tempo, Deus estabelece o reino de Davi. A palavra de Deus diz que Deus firma o reino de Davi. E a partir daquele tempo ele passa a ter um reinado de paz, tranquilo. Sim, teve um problema, teve outro. Teve o problema de Aminon, teve o problema de Absalom. Mas Deus deu descanso para ele de todos os seus inimigos ao redor dele, né? Porque Deus tinha estabelecido ele como rei, né? Ele teve um período de ser estabelecido, de ser preparado para aquilo que era a promessa de Deus, mas chegou um momento da vida dele em que ele viveu a promessa, e Deus estabeleceu, e Deus deu paz ao redor de Davi, né? Ele conquista a terra dos Jebusitas, Jerusalém, e que era algo que o povo de Deus ainda não tinha conquistado desde a época de Josué, né? E Deus dá certas vitórias que tinham sido reservadas para ele, né? E então Deus estabelece Davi. Davi passa a ser esse rei que tem paz ao redor dele, né? Por quê? Porque durante todo esse tempo de esperar, enquanto a promessa ainda, como diz assim, a promessa, ela ainda estava por acontecer, ele não deixou de crer, ele não deixou de fazer e ser obediente a Deus e de esperar realmente fervoroso pela promessa, né, em Deus. Então a palavra de Hebreus 4:1 diz isso, portanto, como uma promessa de entrar em seu descanso ainda permanece. Então Davi estava vivendo aquele tempo, ele tinha uma promessa que ainda permanecia, ou seja, ela não tinha acontecido, ele queria viver aquela promessa, ele estava esperando em Deus, mas ela ainda permanecia por acontecer, ela ainda não tinha acontecido, mas num determinado momento da vida dele, a promessa acontece e ele vive, e como diz essa palavra, portanto, como uma promessa de entrar em seu descanso ainda permanece. Tememos, pois, que alguns de vós permaneçam ter ficado para trás. Uma promessa de descanso,
né? E é isso que aconteceu com Davi. Ele esperou a promessa, ele permaneceu na promessa, ele não desistiu da promessa, ele não deixou de crer na promessa, assim como Abraão, quando recebeu uma promessa de Deus, ele não deixou de crer na promessa, por isso lhe foi imputado por justiça. Então, Davi creu na promessa e ele foi adiante, servindo a Deus, guerreando as guerras do Senhor, até que Deus o estabeleceu, e ele viveu a promessa, ele teve o descanso, né? O resultado de quando a promessa de Deus se cumpre na nossa vida é isso, Deus nos dá descanso naquela área. Se Deus te fez uma promessa na saúde, se Deus te fez uma promessa na área familiar ou na tua finança, quando aquela promessa se cumpre, você tem descanso naquela área, né? Então, quando a promessa de Davi se cumpriu dele ser esse rei, ele teve descanso ao seu redor. Os seus inimigos já não traziam nenhum tipo de ameaça, de problema para ele. E vai ser assim na nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos esperar a promessa do Senhor para as nossas vidas, cada um de nós dentro daquilo o que Deus prometeu. E no cumprimento da palavra, em nome de Jesus, nós não vamos, como diz a palavra, ficar para trás, para não viver a promessa, para não entrar nessa terra, para não conquistar. Nós não, em nome de Jesus, nós não vamos ficar para trás, mas nós vamos entrar na promessa que Deus tem para nós, porque Deus vai nos fazer entrar nela, amém? Em nome de Jesus, e nós vamos ter descanso, nós não vamos ficar para trás, mas vamos viver essa palavra em nome de Jesus, e nós vamos ser estabelecidos pelo Senhor, no cumprimento da promessa. Quando entrarmos naquilo que é a promessa de Deus, nós vamos encontrar o descanso do Senhor, em nome de Jesus. Receba essa palavra, seja abençoado, eu te amo em nome de Jesus, amém.